E aí, esse é um local anti-influenciador. Vocês vão entender que esse local, que tá um pouquinho torto aí nas imagens, porque, enfim, estamos aqui ajustando as coisas, né? É um local muito especial para mim. Eu tô andando hoje pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, o campus do Maracanã. E vocês vão entender que esse vídeo é uma metáfora, né? No final eu explico isso. Mas vamos lá, por que esse lugar é especial e esse lugar é interessante? Primeiro que é uma universidade, né? Uma universidade é um lugar muito interessante. E é interessante também por uma questão arquitetônica, né? A arquitetura da UERJ, vocês vão ver aí, né? Tem essa parte externa de jardins e de capela e de partes assim com a água, né? Tem um anfiteatro, tem muitas coisas interessantes ali, né? E quando eu subir, né, quando eu entrar lá, vocês vão ver que os blocos são interligados por rampas, né? Uma forma meio que tudo se conecta, né? E isso é muito interessante, até pelo que eu vou falar mais adiante aqui. Mas muita gente não consegue, né, entender a universidade direito, né? E, e acredita que hoje em dia ela não é tão importante assim mais, né? Na verdade, é, assim, a universidade em si, ela tem muitos problemas, né? E até a falta de conexão com a sociedade de uma forma geral é um desses problemas. Mas não por culpa exatamente de quem trabalha lá, né? Isso na minha visão, né? Eu fico imaginando. Mas também por uma questão de quem provê a universidade para as pessoas, né? Ou seja, os governos, os governantes, que não têm muito interesse em, em ampliar o acesso, né? Assim, de uma forma geral. Mas enfim, vocês vão ver aí, vocês estão vendo aí as rampas, né? Esse é o padrão da universidade, da arquitetura, né? Vai subindo aí as rampas e tudo se conecta, tudo se interliga, né? O problema, mudando aqui, né? O problema é que muita gente começou a acreditar numa espécie de bicho-papão ou de chapeuzinho vermelho, achando que a universidade é um lugar de gente que faz coisas erradas, vai. Vamos botar nesses termos aqui para deixar bem atenuado, né? E, e de quem não quer muito, tá muito ligado em estudar, em aprender e tal, e quer ficar, enfim, perdendo tempo, fazendo besteira, né? E vocês podem ver aí que estão as pessoas ali, tem gente andando de um lado pro outro, isso já era mais ou menos na hora do almoço, assim, então tinha muita gente esperando as aulas começarem, né, as aulas da tarde. O pessoal às vezes estava ali lanchando, uns estudando, outros lendo, né? O pessoal conversando, né? É, tem esse dinossauro aí no meio de um dos halls lá, né? Lá tem vários, né? Dessas esculturas, vai. Não sei se chega a ser um fóssil. Eu não parei para ler ali a placa, mas eu só passei assim, tentei registrar para vocês verem, né? É, enfim, é um lugar que as pessoas trocam ideias, que as pessoas conversam, que as pessoas estudam, que tá todo mundo aí concentrado na sua própria vida, né? Como em qualquer lugar da cidade que você vai. Basicamente isso, né? Um dia normal, à tarde, né? Eh, então não tem nenhuma desordem, não tem nenhuma baderna. Evidentemente acontece algumas festas às vezes, mas não aí, né? Em locais fora da universidade, com os universitários. E não tem nada de errado em se festejar às vezes, né? Agora tem uma coisa muito interessante dessa arquitetura, que eu não sei se é proposital, provavelmente é, né? É, que vou trazer aqui um conceito filosófico também, que é a questão do rizoma, né? Que é que está na filosofia do Gilles Deleuze e do Guattari, né? Que é as conexões, né? Que tudo pode se conectar com tudo e a conexão das ideias, dos locais, dos territórios, né? Das pessoas é mais
importante do que uma ordem, do que uma essência, do que o essencialismo em si, né. E essa universidade ela tem um pouco disso, porque todos os locais se conectam com todos os locais através de aí ó, mais um fóssil, esse aí é fóssil mesmo, é uma mandíbula de baleia azul, esse eu vi lá. Eh, enfim, que se conectam, né, todos os espaços com todos os espaços, ou seja, todos os cursos, né, às vezes um andar tem um curso, no outro andar tem outro, e as pessoas se conectam nesses halls aí e tal, e trocam ideias e, enfim, e às vezes se conhecem, às vezes, eh, geram novas conexões, novos conhecimentos, né, uma coisa muito interessante da universidade. Às vezes até com um colega do seu próprio curso, né. E por que que esse lugar é um lugar anti-influencer, né. E assim, eu não tenho nada contra os influencers, né, mas a gente vê que no Brasil isso é um mercado gigantesco e muita gente que é influenciador, as rampas aí, ó. Muita gente que é influenciador veio da universidade, né, tem uma profissão, tem um curso universitário já estabelecido e fala da sua própria profissão, né, daquilo que faz, daquilo que aprendeu numa universidade. Mas esse lugar é anti-influência porque ele abre outras portas, outras conexões, outras ideias, outras dimensões do conhecimento, da convivência, do ser mesmo da própria pessoa, né. E a pessoa ela pode, através de uma universidade, abrir, ampliar a mente dela. Então, no Brasil, o mercado de influência, como eu dizia, é muito grande e ele vai crescer cada vez mais. E um universitário pode virar influência, sem sombra de dúvida. Mas aqui a gente tem uma conexão com, eh, com o real, né, com o físico, digamos assim, né. E aqui a pessoa ela pode sonhar, pensar, querer várias outras coisas, né. E me admira muito ver que muita gente tem deixado, eh, a universidade em segundo plano, não está querendo mais essa ideia, como a ideia de, às vezes, empreender, né, de viver por conta própria, ou às vezes fazer Uber ou iFood. Muitas vezes porque a pessoa também não tem escolha, né, porque uma universidade às vezes demanda tempo, sempre demanda tempo, né. Muito embora nessa universidade e em muitas outras tenha curso noturno, né, então a pessoa ela pode trabalhar durante o dia e estudar de noite. É uma coisa muito difícil, cansativa, mas é possível, né. E isso transforma a vida de pessoas, né. Então pessoas às vezes vão passar ali 2, 3, 4, 5 anos, 6, dependendo do curso, estudando nessa ou em outra universidade, às vezes até numa universidade EAD, né. E uma vez formadas, elas podem ter a vida delas 100% transformadas, né, e vão abrir leques, outras possibilidades que não só de ficar, de repente, querendo chamar a atenção na internet de uma forma meio boba, meio infantil, né, meio, sei lá. E novamente, eu não tenho nada contra isso, assim, eu acho que a internet é um grande espaço de entretenimento, as pessoas podem fazer besteiras, dancinhas, gols, luva de pedreiro, essas paradas, né, banheiro de Nutella. Pode fazer à vontade, não tem nada de errado nisso, né, falar de besteira mesmo, tá tudo certo. Eh, mas eu fico pensando que as pessoas estão procurando muito isso, né, estão querendo muito isso, de uma forma meio boba e muitas vezes pouco profissional, né, sendo que elas podem, claro, ter uma rede social, um Instagram aí, por exemplo, né, para falar sobre a sua profissão. Às vezes a pessoa se formou em psicologia, vai falar sobre psicologia no Instagram e vai conseguir pacientes ali, né, clientes, pacientes, ou direito, ou, sei lá, professor de alguma coisa, né, educador físico, vai falar de musculação, enfim. Tem muitos disso na internet e vai caber muito mais, porque a internet é imensa, né. A internet, ela também tem um pouco desse rizoma, né, embora a ordem arbórea esteja presente, né, ou seja, tem um tronco aí, né, que são as redes sociais, os algoritmos e tudo mais, mas a internet ela é muito assim como a universidade também, que tem isso através dos currículos, né, através das ideias ali que já estão formadas nas grades e tudo mais,
que tem aí, digamos, essa ordem arbórea, né, do conhecimento, para citar novamente o Deleuze e o Guattari, né? E aí vocês veem aí um corredor da universidade, não tem ninguém fazendo nada errado, as pessoas estão esperando a hora da aula começar, né, do turno da tarde. Tem umas pessoas trabalhando aí com o lixo, né? Entrei aí numa escada, vocês vão ver que tem uns lixos, tem uns negócios aí, né, mais ou menos. A universidade não é perfeita, né? Ela está em crescimento. E é isso, né? E para falar da metáfora, né? A metáfora é que no começo de um curso universitário é igual aquele jardim lá embaixo, é tudo lindo, né? Você tá cheio de sonhos, expectativas, esperas, né? Ideais. Porém, depois começa a ser essa rampinha aí, né? Que vai ficando tudo meio igual, tudo meio parecido. E você, por mais que esteja gostando do curso, no fim das contas, você vai querer se formar e seguir sua vida, né? E evidentemente, uns ficam, continuam na universidade, fazem pós-graduação, mestrado, doutorado. Eventualmente podem virar professores da universidade, mas essa aí é a UERJ, ela é uma metáfora de como é um curso superior. E aí a gente vê, né, como é interessante essa arquitetura, né, das rampas, tudo se conectando, né, embora ela seja um pouco entediante, né, esse estilo, eu acho que é brutalista, né, do concreto exposto e tal, às vezes é meio opressivo, mas é muito interessante essas ideias. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessas reflexões, comentem aqui o que vocês acharam e até a próxima.